Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025, um domingo, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamados, tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando laços, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo a porta, se tiver alguém enfermo, se eu possa estar curando. Amém. Amém, irmãos? Então, ontem, quando eu terminei o capítulo de ontem, falando dos amalequitas, né? Eu acabei não... Como é que se diz? Eu acabei não concluindo o que eu ia concluir, ok? Eu ia concluir que Deus, né, falou que os amalequitas, que Deus ia lutar com eles de geração em geração, tá? Seria um povo inimigo do povo de Deus. Isso tá em Êxodo 17, 30, 15, assim. Mas Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. No 16, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Porque os amalequitas eram inimigo do povo de Deus, tá? Quem são os amalequitas? Os amalequitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Jacó é descendente de Israel, Israel é descendente de Jacó. E Esaú casou com os camitas, tá? Com as descendências de... com as mulheres descendentes dos camitas, de Cã, a qual seu pai Noé amaldiçoou, ok? Porque ele sabia que seu pai, sua mãe Rebeca, né, e seu pai Isaac não queria que eles contaminassem, que eles misturassem a família. E ali ele ficou irado porque Jacó, né, vamos dizer assim, foi abençoado por Isaac, e depois Jacó tinha roubado sua primogenitura, ele vai para se vingar e casa com mulheres hititas, tá no 36, tá? Mulheres hititas, que era o que seu pai não queria, tá? E Esaú vai e casa com essas mulheres. Então, a partir do momento quando ele casa com essas mulheres, em Gênesis 36, diz assim: os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon hitita, e com Olibama, filha de Ana, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bezamate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Então, assim, ele fez uma mistura, ele contaminou. Então, os amalequitas, ele vem dessa geração, tá bom? Então, a gente sabe que Isaac teve Esaú e Jacó, e ambos, né, Deus já havia tido uma promessa que o maior ia reinar sobre o menor, e é o que acontece, e essa guerra vai se estender até nos dias de hoje. Simples assim. Então, a gente vai agora para o 18, tá? Que é hoje o que a gente vai estar estudando. Eu só terminei porque ontem eu fiquei de dar o feedback e acabei não dando. Eu acabei cortando, terminando, cortando e não terminei a mensagem, tá bom? Vamos lá, Êxodo 18, a visita de Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu vou estar ministrando a Tua palavra, te peço que a missionária Nadir Albano suma e desapareça e que o Senhor apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a Tua palavra. Amém. A gente sabe da história, né, do sogro, né, de Moisés, tá? Quando ele vai para o deserto, ali fugido de Faraó, né? A gente vê que ele vê lá os homens, né? Brigando lá com as mulheres, né? E ele vai lá e afasta aqueles homens. E aí Zípora, que é sua esposa, vai lá e fala com seu pai. O seu pai manda: ai, quem é ele? Manda trazer. E aí vai buscar Moisés, né? E Moisés acaba, né, sendo recebido ali por seu sogro, Jetro. E Deus acaba fazendo parte dessa família, tá bom? É isso que acontece. Isso aqui a gente vai ver em o Êxodo 2, tá? Do 11, Êxodo 2, tá? Vamos lá, Êxodo 2, do 16 em diante, tá bom? Êxodo 2, vou até colocar aqui.
versículo 16, tá? Então, a gente vê que tem uma história, né? E aí, ele recebe Moisés, aí a sua filha acaba casando com ele, e aí onde conhece a história de Moisés, né? Deus prepara uma família para Moisés no deserto, né? Vamos dizer assim, né? E aí, diz assim, que Moisés tinha mandado Zípora, sua ex-mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que o recebera, com seus 2 filhos, e um deles chamava Gerson, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira, né? Então, a gente vê que aqui começa uma história, né, a qual o seu sogro, né, recebe, ele tem notícia, né, de como, das maravilhas que Deus havia feito ali, né, através de Moisés ali, né, para o povo no Egito, né, porque Jetro, com certeza, é óbvio, né, a Bíblia não dá embasamento, mas eu vou até conjecturar aqui, que Moisés deve ter contado, né, da sua história, de Hebreus para Jetro, né, como que o Senhor havia lhe guardado ali na morte, né, dos meninos ali do Egito, a qual, né, o faraó que ele estava matando, né, então com certeza ele sabia a história todinha, que ele matou o egípcio, aí ele fugiu tal, e foi parar lá no deserto, né, ali no deserto de Midian, acho que era Midian, né. Então a gente vê que tem toda uma história, todo um contexto. E ali, a sua esposa volta, né, com seus netos para casa do seu sogro, né, e para o deserto de Midian mesmo. E ali ela volta para casa do seu pai, né? E aí diz assim, então Moisés saiu ao encontro do sogro e curvou-se e beijou, trocaram-lhe saudações e depois entraram na tenda. Então a gente vê que Moisés, ele tinha um bom relacionamento com o seu sogro, ok? Né? Ele tinha um bom relacionamento com o sogro dele. Então isso é muito importante, né? Moisés tinha um bom relacionamento com Jetro, né? Então, e a maneira que Jetro recebeu ele, né? No deserto, ali, ele estava errante, fugindo, e Jetro recebeu ele, né? Então, assim, como eu posso dizer, tem história, né? Afinidade, empatia, tem todo um respeito ali. E a gente vê, né, que ele vai ali e envia, né, a sua esposa, a Zípora, ela vai, né, dar notícia pro pai dela, que Deus abençoara a missão, tal, né, e que Moisés estava ali na vizinhança, ali no, né, perto do Monte Sinai, ali em Israel, e aí Moisés vai e volta, aí diz assim, então Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, como o Senhor os livrara. Então ele tem uma conversa com seu sogro, a qual ele relata toda a história, né? E diz assim no 9, Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas que o Senhor tinha feito. Israel libertando das mãos dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que libertou vocês da mão dos egípcios, e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam, né? Então, ele conseguiu ver, né, o Deus de Moisés como o único Deus, né? Por quê? Porque o faraó se vangloriava dos seus exércitos, como ele era forte, né? Então, eles tinham um poder. O Egito, ele era temido, né? O Egito, ele era temido, né? Então, aí ele consegue enxergar que Deus é maior. Então, assim, a gente vê uma confissão dessa também com Naamã mais pra frente, né? Ali, em 2 Reis, né? E aí diz assim que, vamos continuar. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então assim, foi algo tremendo, né? Eles fazem ali, uma confraternização ali para glorificar a Deus, né? Faz uma confraternização. Algo, né, que glorifica a Deus, mostrando ali das batalhas dos amalequitas, contando tudo que Deus havia feito ali para com o povo, os israelitas, né? A gente vê aqui também o conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. E ele vai julgar o povo e ele fica de pé ali, gente, o dia inteiro. O dia inteiro Moisés permaneceu de pé, né?
E quando seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde amanhã até eu cair, né? Olha só, então o sogro dele observa, né? O que o que acontece, né? Obedece o conselho. O sogro vai falar: pai, por que você fica de pé o dia inteiro, Moisés? Julgando esse povo aí nesse sol escaldante, esperando você e você nem... Moisés! Eu tô conjecturando aqui, não fala isso, né? Mais notícia, Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus, né? Porque Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, ele me é trazido e eu decido entre as partes e ensino-lhe o decreto e leis de Deus, né? Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom, né? Ele mostra para Moisés: não é bom o que você está fazendo, você está se desgastando. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora, ouça-me, lhe darei um conselho, que Deus esteja com você, né? Então ele vai dar um conselho para Moisés, né? Porque o povo consultava Moisés para saber se Deus estava no negócio, se Deus tinha mentido. Então, quer dizer, porque Deus falava face a face com Moisés. Deus já falou, Deus vai falar mais na frente, né? Então, o povo falava com Moisés e Moisés ia consultar Deus. Então, era uma demanda grande, né? Porque, igreja, era mais de 6 mil homens, já viu falar, né? Mais para trás, fora mulheres e crianças, né? Que saíram ali do Egito. Então, era muita gente, né? Esse povo no deserto andando, crescendo, morrendo. Então, e eles iam consultar quem? Moisés. E seja você, aí ele diz assim: agora ouça, eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você um representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto ao decretos e lei, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça com os chefes de 1.000 e de 100 e de 50 e de 10, né? Ele deu a estratégia, né? Homens, você tem que pegar homens assim, ó, homens honestos, homens temente a Deus, homens que realmente têm um compromisso com Deus e dar um cargo. Igreja é muito sério hoje em dia, né? Olha, Jetro, mais de 4 mil anos atrás, estava instruindo Moisés. Igreja, às vezes eu fico pensando, você liderar um ministério não é fácil, porque você está lidando com homens, com pessoas. E tem pessoas que é mau caráter, de natureza, que é mentirosa, que é perseguidora, que é falsa, que é hipócrita. Na sua frente bate palma, por trás mete a língua, entendeu? E isso acaba trazendo muito transtorno, é muito constrangedor, né? E quando você, uma liderança, levanta alguém, né? Essa pessoa está representando o ministério, está representando a liderança, e quando esse subordinado, né, abaixo do líder, vamos dizer assim, o sublíder falha, fica parecendo que é o líder que falhou, né? É muita responsabilidade, né? Apesar que tem umas lideranças que é falha, né? E tem os sublíderes que são honestos, e vice-versa. Mas aqui, Moisés era um homem, né, temente a Deus, né? Então, Jetro lhe dá os desígnios de como devem ser os seus subordinados, né? Para estar passando ali as instruções para os demais, né? E ele diz: mas escolhe dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça os como chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. A gente vê que desde aquela época já tinha pessoas, né, com ganhos desonestos. E isso é bem complicado, né? Então, para quê? Porque os decretos de Deus tinha que ser falado, tinha que ser passado ali, né? E era algo desgastante, porque ele tinha que falar para todos, e vinha um e vinha outro, ele tinha que estar passando, né? No 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. E aí ele diz assim para Moisés: trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o fardo, porque eles os dividirão com você. Se você assim fizer,
E se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito, né? Então, Jetro, ele conseguiu ver além do que Moisés, né? Isso é muito importante, igreja, porque uma responsabilidade ministerial muitas vezes se torna um fardo, sabia? Mas não é porque a pessoa acha que é um fardo, né? Mas porque é desgastante, né? Você tá ouvindo e vem um e vem outro. Só o nosso Deus que não é desgastante. Ele ouve o mundo inteiro, ele consegue distinguir todas as vozes. E não cansa e não se desgasta porque ele é Deus, né? Glória a Deus por isso. Mas o homem, né? E aí, a gente vê que esse conselho de Moisés, de Jetro, é algo que vai descansar. Com certeza ele viu também que a sua esposa estava cansada, os seus netos, quase não andava com não conseguia ver o pai. Com certeza sua filha Zípora deve ter comentado alguma coisa, né? E ele, observando a situação, conseguiu perceber, né? Conseguiu diagnosticar, né? Que Moisés estava sobrecarregado. E aí, ele diz assim, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então, Moisés aceita o conselho de Jetro, né? E faz o quê, né? E faz tudo como ele tinha sugerido, ok? E a gente vê que o que acontece? No 24, escolheu homens capazes de todo Israel e colocou como líderes, né? Do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E estes ficaram como juízes permanente do povo. As questões difíceis levavam Moisés e as simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, Moisés, ele achou homens. Eita! Pega aí, meu amor. Pega aqui, ó. Moisés conseguiu achar homens com essas qualificações. Olha que coisa linda, né? Moisés conseguiu achar homens com essas qualificações que seu sogro Jetro tinha falado. Homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça com os chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E aí, a gente vê, né, que Moisés, ele tira essa sobrecarga. Então, Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra, né? Ou seja, eu quero crer que seu sogro foi só enviado para mostrar para Moisés que ele poderia, né, delegar, né, cargos para outros, né, que ele poderia simplesmente sobrecarregar, mas que ele poderia dividir os cargos, né? Isso foi muito importante. O seu sogro teve uma visão que Moisés não teve. E comigo e com você acontece muitas vezes. Pessoas conseguem ver aquilo que a gente não vê, né? Então, a gente tem que ver também. Porque, às vezes, tem pessoas que a gente vai dar um feedback, falar alguma coisa, a pessoa já leva pro pessoal, já acha que é perseguição, já acha que é isso, que é aquilo. Ela não consegue abrir o leque, né? E muitas vezes Deus, ele quer abrir o nosso leque. E a gente não consegue, porque a gente já sobrecarrega a si mesmo, né? Então, assim, que a gente venha pegar aqui o conselho de Jetro para Moisés, né? E que a gente venha ver, né, as coisas de Deus, né? Que a gente não venha simplesmente ficar fechado, mas que a gente venha abrir um leque para observar aquilo que Deus tem de melhor para mim, para você. E Deus, ele não quer que a gente venha ter hoje uma borderline, né? Uma estresse, né? Um cansaço de tanto trabalhar, né? Que hoje a gente, né? Borderline, ó. Esqueci o nome agora gente, do cansaço, do estresse que dá. Tô com o nome na cabeça aqui. Borderline é outra síndrome que tem, que a pessoa é eufórica, né? Ela causa momentos de euforia e de comportamento de euforia e de depressão, né? Isso que é borderline. Mas não é isso que eu quis dizer de Moisés. Ai, gente, peraí. Chama síndrome de burnout, tá? O desgaste, borderline. É com B também, mas é síndrome de burnout, tá? A qual a pessoa tem distúrbio psíquico e ela, as suas condições fica desgastante, né? Desgastante ali, ela tem esse desgaste, muitos não conseguem chegar no ambiente, né? Fica desgastado. Moisés, ele não tava assim, ok? Mas ele tinha um desgaste, ele tava cansado, né? E ele não conseguia perceber que ele ficava o dia inteiro de pé. E seu sogro conseguiu diagnosticar algo que Moisés não conseguiu, tá?
Se fosse hoje, né, a gente ia falar que era síndrome de burnout. De burnout. Mas ele estava cansado, né? E ele não conseguia. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que ele tinha que fazer, porque Deus delegou ele, né? A saída daquele povo do deserto. Então, era uma responsabilidade que Deus deu para Moisés, né? Deus chamou Moisés. E é muito interessante, né, que a gente vê que Moisés, ele segurou até o fim ali, né? Precisou alguém ver para mostrar para ele que ele poderia, sim, delegar tarefas para outros, né? E não se desgastar sozinho. Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e da Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, viu? Fica na paz.